terminal. Suspendo os trabalhos. Não, a gente vai completar. Vamos agora, gente, iniciar a organização aqui da nossa audiência pública. Queria só... A presidência solicita... Não, a presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação de plenário. A presidência retira de pauta o projeto de lei de número 817, de 2023, por falta de pressupostos regimentais. Passa-se a presidência para a deputada Bela Gonçalves para apreciação de projeto de lei de minha autoria. Parecer para turno único do projeto de resolução número 6 de 2023. De autoria da deputada Andréia de Jesus, o projeto tem o objetivo de instituir a medalha Marielle Franco de Direitos Humanos. Eu evoco a relatoria desse projeto de lei e passo, então, a emitir o parecer. De autoria da deputada Andréia de Jesus, o projeto em tela tem como objetivo instituir a medalha Marielle Franco de Direitos Humanos, tendo sido distribuída às comissões de Constituição e Justiça e de Direitos Humanos e à mesa da Assembleia para receber parecer. O projeto foi analisado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na matéria, na forma original. Vem agora o projeto a essa comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, 5º do Regimento Interno. O projeto sob análise tem como objetivo instituir a medalha Marielle Franco de Direitos Humanos e estabelece que toda pessoa física, jurídica, coletiva ou movimento social que demonstre desempenho destacado na defesa dos direitos humanos fará jus ao recebimento da condecoração em reconhecimento por sua atuação e trabalho. Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça constituiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Isso posto, passamos à análise de mérito na perspectiva da Comissão de Direitos Humanos. Primeiro, cabe destacar quem foi Marielle Franco. Nasceu em 27 de 7 de 1979, no Rio de Janeiro. Se autodefinia como mulher, negra, mãe, filha, irmã, cria da favela da Maré. Ativista de direitos humanos, costumava dizer que a maternidade a forjou como militante, lutadora pelos direitos humanos, dos jovens, das comunidades periféricas e LGBTQIAPN+. Graduou-se em Ciências Sociais e concluiu o mestrado em Administração Pública, apresentando a dissertação intitulada UPP, A Redução da Favela a 3 Letras, uma análise da política de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Tal escolha refletia seu compromisso com a análise crítica e a transformação social. Exploramos um tema central para os direitos humanos. Ao longo do seu tempo de militância, trabalhou em organizações da sociedade civil, como a Brasil Foundation e o Centro de Ações Solidárias da Maré, e fez parte de diversos coletivos e movimentos feministas, negros e de favelas. A partir de 2006, Marielle ingressou na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro como assessora parlamentar, permanecendo ao longo de 10 anos. Nessa função, atuou no âmbito da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, da ALERJ, no auxílio jurídico e psicológico a familiares de vítimas de homicídios ou policiais vitimados. No ano de 2016, Marielle Franco foi eleita vereadora pelo Rio de Janeiro. Durante seu breve mandato como vereadora, atuou principalmente em defesa dos direitos humanos e uma de suas lutas foi contra a grilagem de terras na Zona Norte, áreas que eram dominadas por milícias do Rio de Janeiro. No dia 14 de março de 2018, foi assassinada a tiros em um brutal
atentado. A concessão da medalha simboliza o reconhecimento e a celebração do impacto positivo gerado por uma pessoa ou instituição em sua comunidade e sociedade, servindo como exemplo e inspiração para futuras gerações. A proposta de que a medalha seja entregue no dia 14 de março, data em que marca a memória e o legado Marielle Franco, reforça não apenas a importância de manter viva a luta contra as violações de direito, mas também de ampliar a visibilidade das causas que ela defendeu. Em face do exposto, somos pela aprovação do projeto de resolução número 6 de 2023, em turno único, na forma do substitutivo número 1, a seguir apresentado. Substitutivo número 1. Fica instituída a Medalha de Direitos Humanos Marielle Franco. A Assembleia Legislativa aprova. Fica instituída a Medalha Marielle Franco a ser concedida à pessoa física ou jurídica, coletiva ou movimento social que tenha se destacado na defesa dos direitos humanos. A medalha de que se trata essa lei será entregue anualmente pelo presidente da Assembleia Legislativa no dia 14 de março. A medalha de que se trata essa lei será confeccionada pela Assembleia Legislativa, que coordenará sua entrega. Essa resolução entra em vigor na data da publicação. Sala de comissões, dia 3 de dezembro de 2024. Bela Gonçalves, relatora. Em discussão, parecer. Caporeso discutia. Com a palavra, o deputado Caporeso. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas deputados. Eu realmente não consigo entender qual o sentido de se criar uma medalha para Marielle Franco de direitos humanos. Primeiro, porque ela não tem histórico de defesa dos direitos humanos. O histórico dela sempre foi de defesa dos direitos dos manos, os bandidos, os criminosos. E a prova disso está em um Twitter que ela fez aqui, ó, do tráfico não se cobra a lei e o respeito. Eu cobro essa postura, é do Estado, cobro dos agentes de segurança pública, respeito às favelas. Ela fazia esse tipo de declaração depois que a polícia comumente fazia incursões para combater o tráfico de drogas. Agora, o que são os verdadeiros direitos humanos? É você defender características que são inerentes a toda a nossa espécie, e não somente a essa fixação da cultura woke, das pautas identitárias. Ah, não, porque a gente tem que defender o LGBTQI, a gente tem que defender o movimento negro, a gente tem que defender o movimento feminino. Não! É direito humano, a gente tem que defender toda a nossa espécie. É simples assim. Como o Brasil é signatário de diversos tratados internacionais de direitos humanos há muito tempo, em especial a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Então, é evidente que a Marielle Franco não era uma defensora dos direitos humanos. Ela é um falso símbolo caído da esquerda, que por muito tempo utilizou o cadáver dessa pobre coitada para tentar acusar a direita de assassinato. Até mesmo o presidente Bolsonaro chegou ao absurdo de ser acusado. Mas agora que todo mundo sabe a resposta daquela perguntinha mais chata da história do Brasil, quem mandou matar Marielle Franco? Foi o Lécio Queiroz. Nesse momento, a esquerda não fala nada. Não fala nada de quem mandou matar Marielle Franco, já que se sabe essa resposta. A resposta que não se tem no Brasil hoje é outra. Quem mandou matar Jair Messias Bolsonaro? Quem pagou para um militante de extrema esquerda, que foi filiado por mais de 7 anos ao PSOL, Adélio Bispo, esfaquear o candidato Jair Bolsonaro, o candidato de direita? Porque é isso que a esquerda faz. Ela acusa a direita de ser radical, de ser intolerante, mas, na verdade, eles praticam essa intolerância. E, no caso, a Marielle Franco só se tornou esse símbolo porque ela foi morta de um jeito realmente bárbaro. Se isso não tivesse acontecido, a atuação dela era de mediana para pífia, e ela jamais teria ganhado todo esse destaque. E falo de maneira muito especial, essa mulher não tem nada com a história de Minas Gerais. Não faz sentido a Assembleia Legislativa de Minas Gerais prestar qualquer tipo de homenagem para Marielle Franco, que vá além, é claro, da militância cega de esquerda, que faz questão de ficar cultuando seus falsos ídolos, como fez com o Che Guevara, como fez com Fidel Castro, que era um baita de um sem-vergonha, que era ditador de Cuba, mas tinha 3 Rolex no braço.
né? É comunismo para a população, mas, para mim, o que eu quero é capitalismo. Então, é claro que eu sou contra essa medalha, que é uma medalha absurda. Com certeza, existem pessoas em Minas Gerais que merecem muito mais uma comenda tão importante, né? Criar-se uma medalha na defesa de direitos humanos, mas, com certeza, essa mulher não merece. E é por isso que eu falo, Marielle vive enchendo o saco. A direita vive em Minas Gerais. Continua em discussão. Pela ordem. Pela ordem, deputado Betão. Depois, deputado... Presidenta, não me surpreende essa declaração do deputado que me antecedeu aqui, que o deputado faz parte de um partido, né, que provavelmente pode se tornar uma organização terrorista. O senhor está... Presidente, o deputado. Deputado, eu estou filmando, deputado. Eu estou falando, deputado. Eu estou falando com eles. Não, mas, sim, está interrompendo. O senhor está do meu lado? Não, pela ordem. Não filma, não. Não fica chateado com esse tipo de ameaça, não. Isso faz parte de baboseira. Só informo que existe uma resolução. Pela ordem, eu não cedi a palavra, deputado Caporeso. Não cedi a palavra. Pela ordem. Fica na tua. Eu estou falando com ele. Estou presidindo os trabalhos. O senhor respeite. O senhor respeite. O que eu estou dizendo pela ordem dos trabalhos é que há uma resolução da Assembleia Legislativa que não permite nenhum assessor de deputado filmar outro deputado. Esclarecido. Com a palavra, deputado Betão. Obrigado. Agora, sem interrupções, mas eu estava dizendo que o deputado que me antecedeu faz parte de um partido que pode ser classificado, daqui a pouco, né, como uma organização terrorista. Por quê? Porque ele financiou os quides pretos, financiou reuniões em que generais planejavam assassinar o Lula, o Alckmin, o Moraes. E não há nenhuma fala sobre isso. São amigos daqueles que provocaram o 8 de janeiro e que estavam tentando pedir anistia, porque estão morrendo de medo que o Jair Bolsonaro vá ser preso, e deve ser preso rapidamente, antes que ele provoque mais calamidade na política aqui do Brasil. Então, eu compreendo a fala do deputado que me antecedeu, é uma fala cheia de ódio, cheia de problemas psíquicos, me parece, com relação a essa questão da Marielle, uma perseguição tamanha. Não basta o assassinato brutal que ela sofreu, ainda tem que ser perseguida por causa de uma homenagem que está sendo aprovada aqui. Então, deputada André, eu encaminho aqui favorável a esse projeto, né, da medalha, deixa eu ler de novo, Marielle Franco, de Direitos Humanos. Com a palavra, a deputada Andréia de Jesus. Obrigada, presidenta. Primeiro dizer, deputado Caporeso, que, de fato, eu não oriento a minha comunicação a registrar imagens que eu acho que, inclusive, são pejorativas para o público que me acompanha, para as pessoas que votaram em mim. Então, não haverá jamais imagem do senhor circulando nas minhas redes. Mas, voltando ao assunto da medalha, primeira coisa importante, para quem está acompanhando a gente em casa, é uma medalha de direitos humanos, e a medalha levará o nome de Marielle Franco. Não é uma medalha para Marielle Franco. É uma medalha para defensores de direitos humanos, é algo inédito na Assembleia Legislativa. A Assembleia já criou outras medalhas nesse Estado, reconhecendo atores importantes para o Estado de Minas Gerais, como Tiradentes. E outros membros, outras pessoas já foram condecoradas com medalhas que levam o nome de pessoas que marcaram a história, principalmente a história democrática. O nome de Marielle Franco casa muito bem com a pauta de direitos humanos, até porque o desfecho da morte fez com que a gente descobrisse que ceifaram a vida de uma jovem negra que alcançou o parlamento no Rio de Janeiro, justamente porque defendia defensores de direitos humanos que atuam com a pauta da moradia.
A pauta da moradia e o debate em relação ao acesso à terra, acesso à moradia, conflito fundiário, tem tudo a ver com Minas Gerais. Minas Gerais, hoje, infelizmente, é palco de muitos conflitos, inclusive que encerram vidas importantes que lutam por direitos coletivos. Isso que é tão difícil para alguns grupos entenderem, né? O papel da Marielle Franco hoje, que continua vivo em cada lutador de direitos humanos, que luta por moradia, que luta pela pauta dos favelados, que luta por acesso a direitos das pessoas invisibilizadas. E uma coisa, o deputado tem razão. Marielle, muitas mulheres negras são apagadas pela história e sua trajetória, e o nosso esforço, inclusive do movimento negro, é dar visibilidade ao trabalho do povo negro. O povo negro fica apagado na sua trajetória, na sua luta. Em Minas Gerais, o povo negro teve papel fundamental na luta contra a ditadura, e a gente não vê nomes de lutadores negros aí sendo homenageados. E isso a gente precisa romper. E essa iniciativa, que não é só minha, outras casas legislativas também farão, porque eu nunca ando sozinha, eu não crio coisas dentro do gabinete trancada, é uma escuta cuidadosa de muitas mulheres que querem, sim, receber uma medalha como essa, e é possível. A Casa Legislativa é o lugar da gente criar. E, inclusive, o deputado Caporeso tem a oportunidade, como deputado, que talvez não seja na próxima legislação, de construir isso também. Ao invés de desconstruir o projeto que nós estamos discutindo, construa um que faça sentido para o senhor, porque eu me senti ofendida quando o senhor fala que a história dela não faz diferença. Eu estou na Casa Legislativa hoje inspirada na atuação de Marielle Franco e de muitas mulheres negras que tentaram chegar até aqui e não conseguiram. Qualquer coisa que ela tenha feito, ela já marcou a história. E eu gostaria que outros deputados também deixassem uma marca positiva na Casa Legislativa, como ela fez. Então, eu estou pedindo ao senhor que, mesmo que vote contra, não me ofenda, e não ofenda as mulheres negras, e não ofenda as mulheres. O nosso trabalho pode não ter impacto na vida do senhor e dos seus seguidores, dos seus eleitores, mas tem muita gente que se sentirá homenageada nessa medalha, que é uma medalha de direitos humanos, e muitas pessoas que lutam pelos direitos humanos no Estado de Minas Gerais, inclusive na corporação que o senhor faz parte, o senhor é ex-militar, sabe que tem muitos militares hoje que poderiam estar recebendo uma medalha como essa e que se sentiriam honrados. Então, vamos seguir com a Comissão de Direitos Humanos, esse lugar que é democrático e tem espaço, inclusive, para o senhor trazer a proposta de projeto de lei de uma medalha que te contempla. Essa é a minha contribuição, presidenta, e voto, sim, pelo parecer. Obrigada. Continue em discussão, agora eu vou me manifestar também. Marielle Franco, ela foi uma ativista da Favela da Maré, que ajudou na construção do Museu da Favela da Maré e de cursinhos pré-vestibulares. Como militante feminista, ela participou de grandes debates contra a restrição do direito das mulheres e também das pessoas LGBTs. Como assessora parlamentar, ela assessorou a Comissão de Direitos Humanos e ajudou a combater bandido, fazendo parte do assessoramento da CPI das milícias, motivo pelo qual, inclusive, o ex-deputado Marcelo Freixo ficou muitos anos ameaçado. Marielle Franco, na sua atuação como vereadora, propôs vários projetos de lei que diziam respeito aos direitos humanos. Foi uma passagem breve pelo parlamento, interrompida pela violência política. Mas foi uma passada muito relevante, onde ela se posicionou em defesa das famílias sem casa, contrária ao estabelecimento de loteamentos irregulares pelas milícias, e tinha sido recém-nomeada, enquanto também uma figura dos direitos humanos, para a Comissão sobre a Intervenção Militar no Rio de Janeiro. Está mais do que evidente as contribuições substanciais que fazem, de fato, do nome Marielle Franco ser uma honra para muitos militantes de direitos humanos, Andréa. Então, eu parabenizo você pela proposição desse projeto de lei.
é muito importante dizer quem matou e quem mandou matar Marielle. Quem matou Marielle Franco, como bem dito, foi Elcio Queiroz, vizinho do ex-presidente Bolsonaro. Ele também é um miliciano, matador de aluguel de direita. Isso não é segredo para ninguém. Domingos Brazão e Chiquinho Brazão, também políticos do Rio de Janeiro, ligados a milícias, políticos de direita. É importante que se diga. Portanto, sim, Marielle foi assassinada pela direita miliciana que se apropriou do Estado do Rio de Janeiro. E a sua execução é motivo de um lamento enorme para todos os defensores de direitos humanos do Brasil. E aí, a gente pede, né, Andréia, um mínimo de respeito pela memória de uma mulher como Marielle, que tem toda a sua consideração por uma parte significativa da população brasileira, pelo que construiu e pela brutalidade também com que sua vida foi tirada, dela e de seu motorista, Anderson. É importante dizer também, Andréia, que essa comissão aqui é uma comissão que, na maior parte dos seus trabalhos, faz discussões muito importantes. Audiências públicas sobre o sistema prisional, audiências públicas sobre o acesso à moradia, audiências de defesa dos defensores de direitos humanos, audiências sobre temas variados. Agora, é interessante que alguns deputados aparecem aqui só para xingar a Marielle e falar salve a ditadura. Mas o tempo do partido desse deputado está contado, porque nós não vamos aceitar nenhum tipo de anistia. A CPI do golpe já chegou às conclusões e o indiciamento, não só de Bolsonaro, mas de vários comparsas, inclusive de presidente de partido, está prestes a chegar. Vive Marielle. Encerro a discussão, coloco em votação para encaminhar, o projeto. Deputado Caporizo. Para encaminhar, deputado Caporizo. É muito interessante, né? Se falou aqui de um outro caso que não tem relação com o assunto. Estão desesperados, tentando de todas as formas abraçar essa teoria mirabolante da cabeça do ministro Alexandre de Moraes. Com certeza, os legisladores aqui deveriam ter respeito pela lei. O Código de Processo Penal fala que todo inquérito policial deve durar no máximo 30 dias, por prazo prorrogável por mais 30. O inquérito do fim do mundo, que é o inquérito do desespero da esquerda para tentar incriminar um homem honesto, chamado Jair Bolsonaro, já dura 5 anos, ferindo, inclusive, princípios dos direitos humanos. Se as pessoas que aqui estão são defensoras dos direitos humanos, aonde os senhores e as senhoras deputados estavam na hora de defender o princípio do juiz natural, que fala que um juiz não pode estar no processo na condição de acusador e réu ao mesmo tempo? Se nessa falsa acusação, nessa narrativa fraudulenta da esquerda, o presidente Bolsonaro teria conversado com pessoas do Exército para tentar dar um golpe, coisa que não existiu, como vocês explicam que Alexandre de Moraes citou a si próprio 44 vezes? Como que um juiz pode ser juiz e réu no mesmo processo? Senhoras deputadas, senhor deputado, isso aqui é o básico de direitos humanos. Acontece que vossas excelências parecem estar mais preocupados em fazer política partidária para o Lula do que em defender os direitos humanos nesta Comissão de Direitos Humanos. Eu acho importante salientar isso aqui. Falaram que tem gente que se sente ofendido com a minha palavra aqui. A minha intenção não é ofender ninguém. Se alguém se sente ofendido, eu vou continuar falando do mesmo jeito, porque eu estou falando para as pessoas que me elegeram e que acreditam na mesma coisa que eu, que a Marielle nada mais é do que um falso símbolo de esquerda, utilizado, como se pôde ver aqui, mais uma vez, para atacar a direita. Quem tem histórico de atentado contra a vida de políticos no Brasil é a esquerda, inclusive o próprio PT, que é acusado de ter envolvimento no assassinato do prefeito Celso Daniel, um companheiro, um prefeito do PT que foi assassinado. Cadê o Toninho do PT? Quem explica a morte dele? Ao que me parece, existe um histórico sangrento de homicídios envolvendo a esquerda brasileira, inclusive de uns contra os outros. Aí depois se matam e fala que é a esquerda que está matando. Puro vitimismo isso daí. Então, repito, Marielle é um falso símbolo, e eu quero pedir vista
regimental do processo para tentar propor algo melhor do que essa medalha Marielle Franco. Regimentalmente já passou, então indefiro o pedido, já passou o tempo regimental para você fazer isso, já está em votação. Então, encaminho não. Tá certo. Para encaminhar? Mais algum Presidente, deputado? é só sim, com a palavra. Eu volto a dizer, assim, eu procuro ser muito diplomática no meu papel como presidente da Comissão de Direitos Humanos, e as ofensas nessa casa já foram motivo, inclusive, de comissão de ética, né, de sempre avaliar que discordar das coisas não dá autorização para deputado nenhum ofender mulheres, ofender negros, e é isso que eu vou continuar registrando. As palavras utilizadas por esse deputado, elas não são palavras políticas. Até agora, ele não conseguiu demonstrar por que o projeto de lei não deveria prosperar na casa. O assunto aqui não tem nada a ver com a polaridade entre Lula e Bolsonaro. Não foi isso que está no projeto de lei, mas é um projeto de lei que visa criar uma medalha, inclusive com o nome de uma mulher negra, que é histórico no estado de Minas Gerais, e que, por isso, é importante que avance, que a gente tenha também medalhas com o rosto de mulheres, com o nome de mulheres, e o nome de Marielle Franco foi escolhido por aquelas, inclusive, que se sente representada pela atuação dela, e é por isso que o meu voto é sim, para que a gente avance na Assembleia Legislativa, dando uma resposta para o estado de Minas Gerais, não só para meia dúzia de pessoas que seguem rede social de gente antidemocrática, mas para a maioria dos mineiros. Nós somos 53% da população. Então, quando você faz algo para as mulheres no estado de Minas Gerais, você está fazendo para a maioria dos mineiros. Então, por isso, é digno que essa medalha saia da Assembleia e que saia por iniciativa dos direitos humanos. Obrigada, presidente. Está certíssima, presidenta. Para encaminhar, mais alguém? Não? Então, vou encaminhar aqui rapidamente. Não, então, para encaminhar, de fato, o Bolsonaro estar caminhando para a cadeia, ele e seus comparsas, partido ser considerado organização criminosa, não está, de fato, aqui objeto da nossa discussão, mas é porque, né, é importante lembrar da luta pela democracia enquanto um presente. Então, que a gente faça mais debate sobre isso aqui na casa, porque todos nós juramos defender a Constituição do Estado, a Constituição Federal, quando tomamos posse aqui enquanto deputados. Bom, eu também sou favorável à aprovação da medalha por todos os objetos, todas as questões expostas, né? Acho que a memória de Marielle ela será viva, Andréia, por muitos e muitos anos. Se não fosse toda a organização da família, de amigos, de familiares, de parlamentares e de toda a sociedade brasileira, certamente não teríamos desvendado as informações sobre o assassinato da Marielle, sobre o executor, sobre mandantes, e dificilmente a gente chegaria à conclusão que se sabia desde o início, mas que precisava de provar, que a relação do assassinato da Marielle está estritamente ligada à milícia de direita que se apoderou do Estado do Rio de Janeiro em prejuízo aos defensores de direitos humanos. E para que nenhum outro defensor de direitos humanos seja tombado, o reconhecimento dessa honraria também é muito importante. Então, eu voto sim à proposição também. Então, está em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado o projeto Marielle vive. Com voto contrário, deputado Camporisso. Devolvo a presidência à deputada Andréia. Agora é só ler isso aqui, né? Sobre a mesa, discussão e votação em parecer sobre proposições sujeitas à apreciação de plenário. Projeto de lei de... Esse de baixo? Projeto de lei de número 229, de 2019, turno único, altera a lei de número 11.990, de 28 de novembro de 1995, que institui o Dia Estadual da Consciência Negra e de outras providências. Autor, deputada Ana Paula Siqueira. Avoca a relatoria. E passo a emitir o parecer. Tá aqui. Parecer
Parecer de turno único do projeto de lei de número 229 de 2019, de autoria da deputada Ana Paula Siqueira. Projeto em tela tem como objetivo alterar a lei e que institui o Dia Estadual da Consciência Negra. A promoção da igualdade racial e a valorização da população negra é um dever do Estado, alinhado com a Constituição de 88, que institui o Estatuto da Igualdade Racial. Nessa linha, a concessão de comenda pelo governador no Dia Estadual da Consciência Negra é uma forma de valorizar o povo negro, de promover iniciativas que contribuam para o enfrentamento ao racismo, configurando-se como uma tentativa de construir novos paradigmas e valores na nossa sociedade mais justa e mais igualitária. Portanto, o nosso entendimento é a proposta merece prosperar na forma do substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, ao qual adequa a proposta técnica legislativa, compatibilizando a iniciativa da autora com o ordenamento jurídico vigente. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto em turno único, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o parecer. Em discussão, encerra-se a discussão. Em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado o parecer do projeto de lei da deputada Ana Paula Siqueira. Projeto de lei de número 1302 de 2019, segundo turno, que institui a campanha permanente de combate ao racismo nas escolas e eventos esportivos e culturais do Estado, cria o selo Minas pela Igualdade e outras providências. Autor, deputado Mauro Tramonte, relatora, deputada Andréia. De autoria do deputado Mauro Tramonte, no projeto de lei de número 1312 de 2019, institui uma campanha permanente de combate ao racismo nas escolas, eventos esportivos e culturais no Estado. Cria o selo Minas Gerais pela Igualdade e outras providências. O projeto em exame visa, conforme especificado em sua ementa, instituir iniciativas destinadas ao combate ao racismo, detalhando, além de definições, ações e objetos de campanha, ao qual visa criar um selo Minas Gerais pela Igualdade, concedido a pessoa jurídica de direito público e privado, em escolas públicas ou particulares, que promoverem a realização de campanha permanente contra o racismo em seus estabelecimentos ou eventos, os quais poderão utilizá-lo em suas peças publicitárias. Reafirma, assim, a avaliação anteriormente exagerada, apenas destacando nessa oportunidade que em outros atos passíveis de caracterização, como crimes de injúria racial, de racismo, ocorrem após nossa manifestação no primeiro turno, o que reforça ainda mais a relevância do tema em apreciação. Portanto, ao procedermos esse novo exame da matéria, julgamos que o projeto de lei de número 1312 deve avançar na Casa, sobretudo está alinhado com fundamentos constitucionais da igualdade, da dignidade da pessoa humana e pode ser de caráter preventivo, visando, sobretudo, informar, educar e conscientizar a sociedade, transmitir, reconstruir valores e implementar a cultura do pluralismo. Em considerações evidenciais do projeto de número 1312 de 2019, é de iniciativa relevante, pertinente, inexistindo, pois, óbice a sua aprovação, também em segundo turno, e avaliamos que, na forma como conclui sua tramitação no primeiro turno, ela se apresenta consistente e adequada. Em vista do aduzido, somos pela aprovação do projeto no segundo turno, na forma do vencido do primeiro turno. Em discussão, parecer. Encerra essa discussão para encaminhar, deputado Mauro Tramonte. Obrigado, presidente. Obrigado a todos da comissão. Olha, eu acho que ninguém aguenta mais ouvir problemas relacionados a racismo, as pessoas não respeitam as outras.
Ontem mesmo, nós divulgamos na televisão um rapaz que, numa casa de show, ele estava numa casa de show e um cidadão virou para ele simplesmente falou assim: seus dentes são lindos como escravo, né? Que o escravo do passado tinha dentes bonitos desse jeito. Para que comentar um negócio desse, né, deputado André, deputado Betão? Uma coisa absurda. E nós vamos continuar combatendo o racismo em todos os sentidos. Eu acho que quando uma criança é muito bem educada pelos pais, ela vai aprender a respeitar os outros. Então, nós solicitamos também que sempre os pais conversem com seus filhos, conversem com as suas crianças, com os seus sobrinhos, com os seus netos, justamente para esclarecer esse ponto de vista, que todo mundo merece respeito. E nós sempre pudermos criarmos leis junto com vocês, que também aprovam as nossas leis. Nós aqui somos, né, uma equipe que realmente é preocupada nesse tipo de coisa. Sempre que precisar, nós vamos apresentar. E eu agradeço a todos aí pela apreciação e aprovação desse projeto muito interessante, muito importante para todos. Obrigado. Parabéns, deputado Mauro Tramonte. Fui relatora e fico muito satisfeita em ver que a gente percebe os nossos colegas também atuando no sentido de combater o racismo, e a iniciativa é muito importante, começar pela educação, já nos primeiros anos de vida, muito importante. Parabéns. Em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Projeto de lei de número 3.789 de 2022, primeiro turno, que altera o caput do artigo 1º da Lei 14.505, de 20 de dezembro de 2002, que dispõe sobre a prestação de assistência religiosa, instituição civil e militar, internação coletiva nas redes públicas privadas do Estado de Minas, vedando a proibição. Autor é o deputado Carlos Henrique, a relatora é a deputada Bela Gonçalves. Pergunta à deputada se está em condições de apresentar seu parecer. Sim. Com a palavra, a deputada Bela Gonçalves. Obrigada. De autoria do deputado Carlos Henrique, o projeto 3.789 de 2022 altera o caput e o artigo 1º da Lei 14.505, de 20 de novembro de 2002, que dispõe sobre a prestação de assistência religiosa em instituição civil, militar, de internação coletiva, nas redes públicas e privadas do Estado, vedando a sua proibição. Tendo sido distribuídas às comissões de Constituição e Justiça, de Cultura e de Direitos Humanos, recebe parecer. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. No seu turno, a Comissão de Cultura opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2, que apresentou. Cabe agora a essa comissão emitir o parecer de mérito nos termos do artigo 102, 5º, combinado com o artigo 188 do Regimento Interno. Opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.789 de 2022, no primeiro turno, na forma do substitutivo 3, a seguir apresentado. Substitutivo número 3. Altera a Lei 14.505, de 20 de novembro de 2022, que dispõe sobre a prestação de assistência religiosa em instituição civil, militar, de internação coletiva, das redes pública e privada no Estado. A Assembleia decreta: o caput e os parágrafos 1º e 4º do artigo 1º da Lei 14.505, de 20 de novembro de 2022, passam a vigorar com a seguinte redação, e ficam acrescidas ao mesmo artigo os parágrafos 5º e 6º a seguir. Fica assegurada a representação de todas as crenças religiosas, o acesso aos hospitais da rede pública ou privada, aos estabelecimentos prisionais, civis ou militares, ou às unidades de internação do Estado para prestar assistência religiosa às pessoas internas ou em privação, restrição de liberdade, observando o respeito à liberdade de crença e suas manifestações. Parágrafo 1º. Nós precisávamos de uma água. Acabou, né? A assistência religiosa de que se trata essa lei poderá ser prestada a qualquer hora do dia ou da noite. A assistência religiosa de que se trata essa lei será concedida mediante requerimento à direção da instituição, que somente poderá indeferi-lo por meio de decisão fundamentada, em razão de risco ou falta de segurança para o representante religioso, para as pessoas internas ou em privação ou restrição de liberdade, ou para os servidores e funcionários da instituição. A instituição religiosa de que trata a lei, destinada à pessoa internada em hospital da rede pública ou privada, será prestada mediante solicitação do paciente ou de seu responsável.
Para a prestação da assistência religiosa de que se trata essa lei, será exigida a identificação do representante a que se refere o CAPT por meio de documento emitido pela instituição religiosa. Na prestação da assistência religiosa, serão respeitadas as normas internas de cada instituição, as normas de saúde pública, para que não seja colocada em risco a segurança do local e a condição das pessoas internas ou em privação e restrição de liberdade e dos servidores e funcionários. Nos estabelecimentos penitenciários, a assistência religiosa de que se trata essa lei será prestada em dependência específica para essa finalidade, em consonância com o artigo 42 da Lei 11.404, de 25 de janeiro de 1994. Artigo 2º. Fica acrescido à Lei 14.505, de 2002, o seguinte artigo 1º, a linha A. Nenhuma pessoa interna ou em privação de restrição de liberdade será obrigada a professar crença religiosa, participar de atividades ou manifestações de cunho religioso ou receber assistência religiosa, sendo-lhes assegurado o exercício do direito à diversidade religiosa. Artigo 3º. O artigo 2º da Lei 14.505 passa a vigorar com a seguinte redação. As instituições de que se trata o CAPT, do artigo 1º, afixarão nas respectivas portarias, em local visível, cópia dessa lei. A emenda da Lei 14.505 passa a ser: dispõe sobre a prestação da assistência religiosa em hospitais, da rede pública ou privada, estabelecimentos prisionais ou militares e instituições de internação do Estado. Artigo 5º, essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Sala de Comissões, 3 de novembro de 2024, Bela Gonçalves, relatora. Esse é meu parecer. Em discussão, parecer. Obrigada. Encerra a discussão e votação. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Passo a presidência à deputada Bela Gonçalves para colocar em votação parecer de minha autoria. Projeto de lei número 4.102, de 2022, dispõe sobre a educação quilombola no Estado. Relator, deputado Betão. É porque não... Está em condição de apresentar parecer, deputado? Sim. Sim, então, com a palavra. De autoria da deputada André Jesus, projeto de lei análise dispõe sobre a educação escolar quilombola do Estado, distribuída às comissões de Constituição e Justiça, Direitos Humanos e de Educação, Ciência e Tecnologia. A proposição foi apreciada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que incluiu, por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora o projeto desta comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 5º do Regimento Interno. A proposição em tela trata da educação escolar quilombola no âmbito do Estado, dispondo sobre seus princípios, objetivos e diretrizes. Em sua justificação, a autora do projeto argumentou que a proposta se sustenta pela necessidade de se repensar a educação ofertada aos quilombos, tendo em vista o papel da escola como fonte de conservação e proteção de identidades como aquelas de cultura da matriz africana. A proposição vem agora a esta comissão para as considerações no tocante ao mérito sobre a perspectiva dos direitos humanos. A Constituição Federal de 88 estabeleceu que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família, pelo que será promovido e incentivado com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Nesse sentido, diante da importância da temática, definiu a educação como direito social e estabeleceu que a competência comum da União dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios proporcionar os meios de acesso a este direito. A promoção da educação escolar quilombola é meio para a afirmação, conservação e proteção de identidades da cultura da matriz africana, visando assegurar a reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica do grupo em discussão. Assim, considerando a relevância da temática, entendemos que a proposta em tela é meritória e deve prosperar na forma do substitutivo número 2 que apresentamos ao final, o qual incorpora o conteúdo do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, aprimora a técnica legislativa e traz melhoramentos à proposição a incluir novos princípios e nova diretriz, em conformidade com a resolução CNE-SEB número 8, de 20/11 de 2012, que define diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola na educação básica. Conclusão. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei número 4.102, 2022, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, a seguir apresentado.
dispõe sobre a educação escolar quilombola no Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, na implementação de ações relativas, artigo 1º, na implementação de ações relativas à educação escolar quilombola no Estado, será observado o contido nas diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola na educação básica, bem como disposto nessa lei. Artigo 2º, a educação escolar quilombola no Estado se orientará pelos seguintes princípios. Está agora em discussão o relatório. Princípios. Desculpa. Só um minutinho. Achei que você tinha terminado, Betão. Não, não. Fazer só uma perguntinha aqui. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Obrigada. Desculpa, Betão, obrigada. Então, coloco em discussão, em votação o projeto, com, assim, os deputados favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado, então, o projeto. Parabéns, Andréia. Então, eu tirei de pauta os demais projetos para que a gente possa ir para a reunião do bloco. Devolvo a presidência à deputada Andréia. Sobre a mesa, requerimento da presidenta, da deputada Bela Gonçalves. Seja retirado de pauta os projetos e requerimentos segunda fase, nos termos do artigo 131, inciso 1º, concomitante com o artigo 3º, inciso parágrafo 1º, concomitante com o artigo 32, inciso 3º do Regimento Interno. Em votação, o requerimento, as deputadas e deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Cumprida a finalidade. Pergunta aos deputados se há algo mais para ser discutido. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença das parlamentares e dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada amanhã, às 15h20, com a finalidade de apreciar o projeto de lei de número 22.684, de 2021, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Aí,